Volt. O que é o Volt? Tá? Então, semana passada a gente viu o Folio, que a gente consegue colocar os nossos... primeiro, a maneira como a gente consegue fazer o roteamento direto para uma página, uma view, um blade, né? Ou seja, sem a necessidade de um controller. Então, esse é o Laravel Folio, né? E com isso, ele me dá um poder... de adicionar coisas, né? Ou seja, comandos PHP junto com o meu blade naquele meu bloco PHP, né? Então, o Volt é a possibilidade de eu utilizar o Livewire dentro de páginas Folio, né? Ou seja, dentro daquele meu bloco PHP, além do meu PHP normal, que eu posso ir lá pegar uma consulta do model, que eu posso ir lá fazer alguma chamadinha, alguma coisa assim, eu ainda consigo utilizar o poder do Livewire dentro desse contexto, tá? Com uma API um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com o Livewire padrão, mas enfim, funciona, tá? Então vamos lá, esse aqui. Então, para você acessar a documentação, você vai em livewire.laravel.com/docs/volt, tá? E tá vendo aqui? Esse aqui é um exemplo. Eu consigo utilizar os meus poderes de Livewire com o meu bloco PHP em cima, né? Então, como é que a gente instala ele? Vamos lá. Primeiro eu vou pegar meu projetinho aqui, vou ver o que eu tenho dele, playground. Eu vou fazer um IP aqui, só para dar uma coisinha. Eu vou fazer uma branch, vou dar um git push, e eu vou fazer uma branch chamada Volt, tá? Só pra gente ter um controlezinho legal aqui. E agora eu vou aqui, ó, 3.0 beta, vamos instalar o Composer Livewire, que já está na versão 11, o beta, né? E vamos instalar o Volt também, que está em beta. Gostou, né, Gustavo? Roda aí, mano, roda o comandinho. Lutando contra o sono. Quem, eu? Esse mano tá fogo. Eu ou você, Ilha, lutando contra o sono? Beleza, então instalei os dois, certo? Instalei aqui o Livewire e o Volt. Nada demais até aqui. E agora eu vou rodar Volt install. Vamos rodar o Volt install. Então ele publicou um Service Provider e ele me deu um scaffold. Então vamos dar uma olhada aqui. O que eu tenho de scaffold aqui? Beleza, tem essa tranqueirada. O Volt Service Provider, que ele vai falar aonde estão as páginas, né? Então eu tenho dentro de Livewire e Pages, é onde ele vai ficar ouvindo esses dois lugares, ou seja, né, vendo esses dois lugares. E ele me adicionou aqui o meu Volt Service Provider dentro do app, tá? Então esse foi o start, beleza? Nada de absurdo até aqui, tá? Então vamos voltar lá. Criando componentes, vamos criar o nosso carinha, mas primeiro eu vou fazer aqui, ó, installing Bolt, um git push. Vamos fazer um make Volt counter. Pum. Tá? E vamos então counter. Opa, então ó, ele colocou dentro de views Livewire, eu tenho o meu counter aqui, tá? Vamos deixar. Vocês preferem que eu deixe isso aqui aberto? Ou tudo bem eu fechar?
Que daí vocês vêm aqui embaixo. Tudo bem eu fechar? Pra gente ter mais espaço aqui pra brincar. Tá. Então a primeira coisa, variáveis, né? Variáveis. Então as variáveis a gente consegue trabalhar utilizando esse método state, que vai determinar, sabe como é que fala? É useState, né? No React useState. Né? Então o React ele tem o useState hook para você poder criar variáveis que vão ser utilizadas no seu front-end aqui e vão ser reativas, né? Então, vamos lá. Vamos dar um counter, né? Eu consigo inicializar count igual a 0. E aqui eu vou utilizar o count e eu vou colocar aqui, ó, count, tá? Para nossa chamadinha aqui, a gente tem o nosso hello. Eu vou colocar livewire counter. Esqueci de fazer o link do Valid aqui. Vamos dar o nome de folio PDL. Deu ruim. Por que que deu ruim? Sim, está faltando o copy das coisas. O que? Agora eu posso vir aqui. Hello. Legal. E ó, me trouxe aqui o count 0. Estão vendo? Tá? Nesse cenário aqui eu vou até tirar o meu mapinha aqui. Não tem necessidade de trazer essas minhas rotas nesse aqui. Só para deixar ali, beleza. Hello world. Tá? Então eu tenho o count 0. Tá ok? Tudo bem até aqui, né? Tudo tranquilo, a mesma coisa. Então, utilizando o state eu consigo passar a variável daqui para cá. Tá? De boa. Então o que eu posso fazer mais? Eu posso criar métodos. Então increment. Posso utilizar dessa maneira. Então eu estou expondo uma função para dentro do meu componente aqui embaixo, que vai incrementar a minha variável que foi criada aqui. Honestamente é um pouco confuso, tá? Porque eu estou utilizando, se a gente der uma olhada aqui, a gente expõe uma variável, né, que é uma função, mas ele acessa um discount que eu criei aqui no state, que não é uma classe. Então assim, no final dou minha opinião. Então vamos lá, btn increment wire click increment. Beleza? Vamos ver. Olha lá, funciona de prima. Esse aqui é um botão, né? Vamos deixar com cara de botão, Jesus amado, né? Vamos deixar com cara de botão. Nossa. Aí, ó. Tá? Beleza? Então eu exponho aqui o state que eu consigo manipular aqui para poder usar aqui embaixo. Tá? Vamos ver as outras possibilidades. Então, ó, Class Based Vote Components. Então, além de eu utilizar de maneira
como posso dizer? Via API, né? Dessa maneira, eu posso transformar esse cara aqui numa classe, que é o que normalmente eu uso, né? Eu tenho uma classe Livewire e aí eu tenho as funcionalidades lá embaixo. Então o que a gente faz? Eu vou deixar esse cara aqui na classe, num arquivo separado, só para a gente não perder aqui a comparação, tá? Então, eu vou new class extends component do Livewire Volt. Eu posso vir aqui e escrever não é function, né? Component. E aqui eu faço a mesma coisa que eu faria normalmente. Eu vou fazer um int count igual a 0 e eu vou ter uma função aqui de incremento que esse cara vai fazer o count mais, tá? Beleza? Nem vai retornar, não vai retornar nada, né? Tá? Eu vou voltar no meu hello. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um flex space y4 e aqui eu vou fazer livewire counter class e aqui eu vou fazer um class count, tá? Nossa, flex row, eu sempre confundo isso aqui, sabia? Eu nunca sei se é o aqui. Aí. Então agora eu tenho esses meus dois elementos, ó. Um incrementando embaixo, outro incrementando, né? Funcionando, assim, a funcionalidade final é a mesma, mas eu tenho essa minha diferença de implementação. Uma utilizando o meu componente como eu normalmente faço com Livewire, só que em vez de separar os arquivos, eu deixo tudo embolado aqui, igual o React, igual o Vue.js, né, que eu tenho tudo misturado. Ou eu posso utilizar na base de API, beleza? Tá? A base de hooks, né? Igual como posso dizer, o Vue 3, né? Que eu tenho compositions, né? Beleza? E eu vou compondo o meu arquivo, meu componente dessa maneira, né? Eu não preciso ter uma classe fechada, tá? Os dois funcionam.